Acabei de receber a conta de energia elétrica com bandeira tarifada em 50 tons de vermelho. KKKKKK. É com esse meu sarcasmo que eu começo a Rádio Panorama CRVG, com a apresentação do galáctico mais simpático de todas as rádios online, o Bruno Souza. Todas as informações sobre o Vasco da Gama você só encontra aqui, portanto saia desse WhatsApp e venha nos ouvir. DJ, hoje tem Vascão na TV, solta a vinheta aí, cupade. Trem bala da colina, trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, vai pra cima, é o trem bala da colina, então, é o trem bala da colina, então. É o trem bala da colina, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, é o trem bala da colina. São Januário é o território, a colina é nossa casa, o Vascão tá envolvente, esse é o bonde do trem bala, o elenco tá formado, só jogador astro, o Ramon, o Berna e o Felipe Basto, meu parceiro Dedé e o meu mano é De Luiz, o Felipe Maestro pra deixar geral feliz, o Elton, o Jefferson, vamos na marcação, Fagner na lateral, esse time é a seleção, levanta a mão, vai pra cima, é o trem bala da colina, mais alto, vai pra cima, é o trem bala da colina, não para, vai pra cima, é o trem bala da colina, mais alto, vai pra cima, é o trem bala, não para. E eu estou de volta! Muito boa noite, ouvintes vascaínos! Está começando mais um programa da Rádio Panorama CRVG para o seu deleite! É isso aí! E para quem ainda não me conhece, eu sou Bruno Souza, apresentador desse programa e quero levar para vocês todas as informações precisas sobre o Vasco da Gama, mas de um jeito bem descontraído e dinâmico. E vamos botar o nosso programa para agitar nessa quarta-feira, nessa vibe aqui, ó. O Berna e o Felipe Basto, meu parceiro Dedé e o meu mano é De Luiz, o Felipe Maestro pra deixar geral feliz, o Elton, o Jefferson, vamos na marcação, Fagner na lateral, esse time é a seleção, levanta a mão, vai pra cima, é o trem bala da colina, mais alto, vai pra cima. E aí, tá gostando? E aí, todos vocês estão gostando? Acredito que sim. É nesse estilo que começamos mais um novo programa aí da Rádio Panorama CRVG. Bom, o Vasco logo mais vai jogar hoje, né, dentro de casa, em São Januário, logicamente, né? A partir das 22 horas, contra a Volta Redonda, nessa última rodada do Campeonato Carioca, já valendo por definitivo, né, a vaga para as semifinais. Então, vamos com as notícias pré-jogo de hoje. Vamos lá! Julgamento dos expulsos em clássico adiado e atletas podem jogar hoje. É uma boa notícia aí, né, para nossa torcida vascaína.
Bandeira quieta. Temos que conseguir ganhar esse jogo final. Torcedores criam Disque Bernardo. Como é que é? Peraí. Disque Bernardo? E o José Luiz Moreira se pronuncia. Doriva avalia a parada e projeta a volta de Marcinho. Namorada de Bernardo sai em defesa do jogador. E daqui a pouquinho vou estar aqui falando para vocês a escalação oficial do jogo entre Vasco da Gama e Volta Redonda. Essas foram as principais notícias do programa de hoje. E logo mais teremos as perguntas e áudios dos ouvintes direto do WhatsApp. E para você que quiser participar enviando perguntas ou áudio pelo WhatsApp, é muito simples. Basta você deixar seu número com o DDD na postagem do CRVG Notícia Debate no grupo oficial lá do Facebook, Clube de Regatas Vasco da Gama, o Gigante da Colina. E lá você aguarde selecionou. Ih, quase embolou aqui. E aguarde você ser selecionado a estar em nosso grupo. A minha dicção quase não saiu, né, nessa apresentação aqui. Eu não deu nem para entender, né, mas tudo bem, tudo bem. Bom, antes de irmos às notícias, né, de hoje, vamos então ao quadro Aonde Está Você? Para quem não sabe, né, o Aonde Está Você é um quadro sobre curiosidade de elenco, né, ou seja, ele consiste em abordar aqui os elencos anteriores do Vasco e onde estariam atualmente esses jogadores. Se estão aposentados ou estão em atividade. Bom, e hoje vou abordar para vocês o elenco de 2013. Galera, aquele elenco sombrio, né? Que nos jogou pela segunda vez para a Série B. E vamos começar então com goleiros, né? Nós tivemos aí 3 goleiros, os 3 piores goleiros que já passaram na história do Vasco da Gama. Começando aqui então pelo Alessandro, né? O Alessandro atualmente continua no Vasco, porém afastado. Da mesma forma também está o Michel Alves, né? Quer dizer, esses goleiros, pelo amor de Deus, é complicado. Nem sei nem por que esses caras ainda continuam no Vasco, né? É uma pergunta que ainda soa na minha cabeça. Bom, e o Diogo Silva também, né? Que está nessa safra aí dos piores goleiros de todos os tempos no Vasco da Gama. Ele foi emprestado, né? Ele ainda pertence ao Vasco, infelizmente. Infelizmente ele pertence ao Vasco, mas ele foi emprestado para o 15 de Piracicaba, um time lá de São Paulo, interior de São Paulo. E agora vamos aos laterais, né? Nós tivemos nessa época o Elcinho, né? Que hoje em dia está jogando no Kawasaki Frontale, lá do Japão. Acreditem se quiser, o cara tá jogando lá no Japão, né? Mas era um jogador que não era ruim, mas também teve poucas oportunidades, né? Quer dizer,
aí o Vasco dispensou. Nós temos o Ney, que o Ney continua no Vasco, mas em 2014 ele ficou afastado, assim como os outros jogadores, né? Foi um bom tempo aí afastado do Vasco. Só esse ano que ele está voltando às atividades normais. Nós tivemos também o Fagner, que estava no Vasco, depois saiu, foi para a Alemanha. Jogou, se não falha a minha memória, acho que ele foi jogar no Wolfsburg da Alemanha, mas depois voltou para o Vasco, como empréstimo e não como definitivo. E depois aí ele foi para o Corinthians, até hoje está jogando lá. E nós tivemos também o Oshimar Yotun, né? A torcida chamava ele de Yoshi, né, de vez em quando. Pois é, o Yoshi atualmente joga no Malmö, da Suécia. O Yoshimar Yotun. Nós também tivemos o Henrique, né, que também é um jogador que veio da base e atualmente ele continua no Vasco. E também nós tivemos aqui o fraquíssimo lateral esquerdo Thiago Feltri, que atualmente joga no Bragantino. E o Jason, né, a pronúncia se fala assim, né, Jason. Mas o nome dele é meio que estranho, né, Jason. Né? O Jason está jogando no Icasa, mas também foi aquele outro lateral esquerdo aí que não vingou no Vasco, também veio da base, fraquíssimo também, não vingou e hoje em dia joga no Icasa. Bom, aqui vamos aos zagueiros, né, e vamos começar com um dos piores zagueiros que já passaram na história do Vasco da Gama e que foi um dos responsáveis por rebaixamento do Vasco da Gama, que é esse camarada aqui, ó, o Cris, que hoje em dia está aposentado, né? Ou seja, ele deixou para se aposentar no Vasco mesmo, nos afundando para a Série B, né? Tivemos o Dedé, que só jogou no Vasco no Campeonato Carioca, que atualmente todo mundo já sabe que está jogando no Cruzeiro. Nós temos o Luan, né, que hoje em dia continua no Vasco e tem se destacado aí no elenco desse ano, né? Falta elogios para o nosso zagueiro Luan, que está em alto nível esse ano aí, jogando pra caramba. Isso aí dispensa comentários, né, digamos assim, né? Nós também temos aqui também o Rafael Vaz, que também continua no Vasco, porém afastado, né? Ou quantas pessoas, quantos jogadores do Vasco tem aí que está afastado, hein? Pagando salário e está afastado, sem ao menos ter emprestado nenhum desses jogadores aí para algum time pequeno aí, para eles poderem, pelo menos aí, né, estarem jogando. Nós também temos aqui o Renato Silva, né, que está no Santa Cruz. Temos o Jomar, que continua no Vasco, mas não se sabe se ele está afastado, se ele ainda está ali treinando junto com o elenco. Houve até boatos que ele, inclusive, iria ser emprestado por o Náutico, mas acabou não vingando as negociações e ficou por isso mesmo, né? E nós também tivemos o tal de André Ribeiro, né, que o Vasco contratou aí, desconhecido, a torcida quase não conhece, não jogou bem, e hoje em dia está jogando no Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Né? Quando eu falasse Cruzeiro, todo mundo fala, pô, o André Ribeiro tá no Cruzeiro? Não, Cruzeiro do Rio Grande do Sul, tá, galera? Não é o Cruzeiro que nós conhecemos, né? É o Cruzeiro do Rio Grande do Sul. E para finalizar aqui a safra dos zagueiros, nós temos aqui o Douglas, né, que atualmente joga no Dnipro da Ucrânia. E agora vamos à parte aqui dos volantes, né? Nós temos aí o Guinha Azul, que também dispensa comentários, e ainda continua no Vasco, todo mundo já sabe, né? Temos também o Pedro Ken, né, que teve bons e mais momentos no Vasco da Gama, que hoje, né, está de volta aí no time com o qual foi revelado, que é o Curitiba. Tivemos também o Felipe Souto, né, que atualmente ele foi bem emprestado, né, do Atlético Mineiro na época e não vingou muito e acabou, né, que voltou para o Atlético Mineiro e hoje em dia ele está jogando no Náutico, né. Nós também tivemos o Wendel, né, que não jogou merda nenhuma no Vasco da Gama, que hoje em dia está jogando no Sport Recife. E está jogando aquele mesmo futebolzinho, né, o que jogou no Vasco da Gama. Uma merda, né. E nós tivemos aqui um tal de dançarino, né, o cara que é era o criador das coreografias dos jogadores do Vasco da Gama, que era o Felipe Baixo, né. A única coisa que ele sabia fazer era coreografias, né. E hoje em dia ele está emprestado aí ao Grêmio, graças a Deus, né? E espero até que o Grêmio possa contratar por definitivo aí para que esse cara não volte nunca mais pro Vasco da Gama. Nós tivemos também o Abuda,
né, que não se destacou bem no Vasco da Gama, mas conseguiu se destacar e até hoje está lá no Chapecoense. E nós tivemos aí o Fabrício Baiano, né, que foi das divisões de base aí do Vasco, né, subiu para o profissional, não jogou tanto, né, não teve tanta oportunidade, e hoje em dia ele está jogando no Curitiba. Galera, o Fabrício Baiano está jogando no Curitiba. E nós temos aí, né, o Sandro Silva, né, o Sandro Silva que às vezes está no céu, que às vezes está no inferno, vive de altos e baixos. Pois é, né, ele continua no Vasco e às vezes aparece no banco de reserva. Esse ano aí a torcida tomou uma bronca dele aí por causa daquela falha contra o Flamengo no torneio Super Séries. Quer dizer, o Sandro Silva não tem sido muito bem visto com bons olhos pelos torcedores do Vasco, não. Quer dizer, o Sandro Silva está ali naquela berlina ali. Bom, nós tivemos aqui agora, falamos dos volantes, agora vamos aos meios campistas, né? Nós tivemos aqui o grande Juninho Pernambucano, o reizinho da colina, né? Que hoje em dia está aposentado, ele já até, inclusive, todo mundo já sabe, né? Que ele é agora comentarista da Globo, né? Nós tivemos aí o tal do Carlos Alberto, né? O mais conhecido como chefe, né? O chefe da Série B de 2009, né? Pois é, ele tá lá no chinelinho dele, lá no Botafogo. E nós tivemos aqui também, temos o Montoya, que ainda continua no Vasco, né? Que também oscila bons e mais momentos. Nós tivemos também o Alisson, né? O Alisson que vem emprestado do Cruzeiro, que até jogou legalzinho no Vasco, mas não entendi por que o Vasco não aproveitou ele. Ele foi devolvido pro Cruzeiro e lá ele conseguiu, né, jogar bem e até ser campeão, né? Conseguiu ser campeão ainda pelo Cruzeiro. Bom, nós também temos aqui o John Clay, né? O John Clay, que continua no Vasco, né? Ele é uma espécie de vagalume, né? Como todo mundo já sabe, né? Joga 1, 2 jogos bem, ou 3, 4, 5 jogos ele joga mal, né? Quer dizer, é um jogador vagalume. E nós tivemos aqui também, né? Agora, esse jogador, inclusive, vou falar até pra vocês, ele agora está começando a entrar na safra das eternas promessas, galera. Esse jogador se trata-se do Marlone. Pois é, o Marlone subiu pro profissional do Vasco, conseguiu jogar um bom jogo, mas infelizmente não conseguiu ajudar o Vasco a sair da Série B, mas teve bons jogos aí com o Vasco, jogou bem. No Cruzeiro não conseguiu jogar bem e foi emprestado ao Fluminense, que também não está conseguindo jogar bem, quer dizer, ou seja, está indo na safra das eternas promessas. E aqui nós temos o Bernardo, né, que eu nem vou ficar falando muito do Bernardo, que já falei das outras vezes o que eu penso do Bernardo, né? Todo mundo já sabe que ele tá no Vasco e todo mundo já sabe qual é o jeito do Bernardo. Isso aí eu nem vou ficar falando muito, né? Tivemos aí o Guilherme Costa, que pouco foi aproveitado no elenco profissional do Vasco e hoje em dia ele foi emprestado ao Bragantino, né? E também tivemos o Fábio Lima, que também foi pouco aproveitado, né? Foi uma das grandes promessas aí do futebol do Atlético Goianiense. Ele retornou para o Atlético Goianiense, mas aí depois ele conseguiu ser emprestado para o Al-Ahly, Emirados Árabes, né? E por último aqui, para finalizar o requisito aqui dos meios, o Daxon, né? O Daxon hoje em dia está jogando no Vitória, né? E o Daxon não conseguiu se firmar mesmo no Vasco da Gama, entendeu? Entre lesões, entre afastamento, enfim, o Daxon não conseguiu jogar bem, não conseguiu vingar. Hoje em dia está lá jogando no Vitória. E para que a gente possamos encerrar, né, isso tudo, né, vamos agora com os atacantes. Nós tivemos nessa época o Éder Luiz, né, que só jogou só o primeiro semestre e depois foi emprestado aí para o Al-Nassr dos Emirados Árabes. Ou seja, ele ainda tem um passe ainda pelo Vasco da Gama e agora está aí no Al-Nassr. Daqui a pouco ele vai estar voltando aí para o Vasco da Gama. Nós também tivemos o André, né, que o André ele vem emprestado do Atlético Mineiro, veio jogar no Vasco da Gama. Ele até jogou bem, assim, ele até conseguiu fazer alguns gols aí pelo Vasco e tudo mais, só que é aquele lance, né, cara? Quando o cara tem problemas extra-campo, baladeiro, já viu, né? Quer dizer, aí, isso tudo aí foi cortando ele do elenco e daí ele foi devolvido ao Atlético Mineiro. Também nós tivemos o Tenório, né? Quer dizer, o Tenório viveu mais machucado do que jogando. E vou repetir mais uma vez, ele está jogando no Bolívar da Bolívia. É isso mesmo que vocês ouviram, tá, galera? Bolívar da Bolívia. É o time boliviano, né? Que é o que chama-se Bolívar. Bom, o Edmilson, né?
que eu até hoje eu achei contra essa saída dele do Vasco da Gama. O Edmilson saiu e tá jogando no Red Bull Brasil, e diga-se de passagem, galera, ele tá fazendo gol lá. E o time dele foi acho que foi para as quartas de finais do Paulistão, se não salvo engano. Quer dizer, se conseguiu se classificar aí, né? Quer dizer, não é pouca coisa não, galera. Não é pouca coisa não. E o Edmilson tá conseguindo se destacar no Red Bull Brasil. Tivemos também o Romário Souza, que jogou poucas vezes, né? Mas também não concordei com a saída dele do Vasco. E hoje em dia agora está jogando no São Bento, que também é lá de São Paulo. Nós também tivemos o Leonardo, né? O Leonardo, que era também até um bom jogador, né? Mas só que esse período dele tempo de inatividade, também teve esse problema de lesão, não conseguiu se firmar por conta de questões de lesão. O Vasco teve que devolvê-lo para o Atlético Mineiro, e hoje em dia ele está jogando no Sport Recife. Nós também tivemos o Robinho, né? Não é o Robinho que nós conhecemos, né? Que joga no Santos, e nem o Robinho do Palmeiras, né? É um Robinho mais que genérico, né? É aquele que teve uma passagem pelo Vasco em 2009, voltou pro Vasco, né? Em 2013, porque como já tinha contrato, mas aquele lance, todo mundo sabe que ele não vingou, e hoje em dia ele está jogando no Madureira. Tivemos também o Reginaldo, né? Que o Reginaldo que passou muitos anos na Itália, veio contratado aí para jogar no Vasco no ano de 2013, não conseguiu vingar, né? Quer dizer, e acabou sendo dispensado aí. Atualmente ele está sem clube, né? Ou seja, não tem nenhum clube aí. Clube, né? Que eu tava falando que clube. Olha só, a dicção minha. É clube, galera, é clube. Ele tá sem clube. Então, nenhum time aí tá interessado, nenhum time da Série D tá interessado no Reginaldo. E também tivemos aí o Willy, né? O Willy, né? E que jogou bem, né? Algumas partidas, entendeu? Mas não vingou tanto, e que ele foi devolvido ao Vitória. Ele veio emprestado ao Vitória, jogou no Vasco, não conseguiu vingar bem e retornou para o Vitória. E por último aqui agora nós tivemos o Thiaguinho, né? Um Thiaguinho foi um dos jogadores também que eu tinha falado na época, em comentários paralelo aí com alguns amigos vascaínos, que o Thiaguinho tinha até futebolzinho para jogar no Vasco, mas quer dizer, por falta de oportunidade, ele acabou ter sido dispensado, e consequentemente ele foi dispensado aí. Hoje em dia ele está jogando no Santa Cruz. E aí terminamos aí o nosso quadro Aonde Está Você? Muito bem, galera, sem mais delongas, vamos então começar então com as notícias de hoje, né? Vamos começar com essa primeira aqui, ó. Julgamento de expulsos em clássico é adiado e atletas podem jogar hoje. Galera, então vocês querem saber dessa notícia? Vamos saber dessa notícia agora, vamos lá. Expulsos no clássico da 11ª rodada, os flamenguistas Anderson Pico e Paulinho e os vascaínos Guinhazu e Bernardo foram ao tribunal nessa terça-feira, que no caso foi ontem, mas o julgamento acabou sendo adiado porque a denúncia da Procuradoria do TJD do Rio de Janeiro, né, estava com os fatos diferentes do relato da súmula da arbitragem. Com isso, os 4 atletas estão liberados para atuar nesta quarta-feira, na 15ª, e o time... A mensagem aqui está meio escrita aqui, mas... E a última rodada da primeira fase aqui do Campeonato Carioca. Já classificado para as semifinais, o Flamengo vai encarar o Nova Iguaçu às 22 horas em Macaé e pode conquistar o título da Taça Guanabara. E no mesmo horário, o Vasco recebe o Volta Redonda em São Januário, tentando confirmar a sua vaga. E com adiamento, né, os jogadores podem entrar em campo normalmente até que aconteça um novo julgamento, ainda sem data marcada. Agora, a denúncia volta ao presidente do tribunal para que seja apreciada novamente. E no clássico vencido pelo Rubro Negro por 2-1 no dia 22 de março, uma confusão no segundo tempo rendeu os 4 cartões vermelhos. E a situação mais tranquila é a de Paulinho, enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro da Justiça Desportiva, que se refere ao impedir uma chance clara de gol.
e ele pode pegar de 1 a 3 jogos de suspensão. Já os outros 3 envolvidos precisam torcer muito pela absolvição, pois estão enquadrados no artigo 257 que fala de agressões físicas, uma vez que eles se envolverem em um tumulto generalizado. Se forem punidos, a pena varia de 6 a 10 jogos de suspensão. É isso aí, então, galera. Então nós vamos ter aí o Guinha Azul e o Bernardo à disposição do Dorival para o jogo de hoje, tá? Porque foi adiada aí a questão aí do tribunal. Quer dizer, então o torcedor pode ficar feliz, ao menos pelo Guinha Azul, né? Porque o Bernardo, a torcida não está muito tão satisfeita, né? Então pelo menos pro Guinha Azul a gente vai estar aí satisfeito aí por reforço dele aí. Mas é o seguinte, quero só dar um adendo aqui rapidinho, não vou nem me prolongar muito nesse caso. Eu espero que a justiça ela seja feita com rigor, mas que seja feita de forma mais ordeira. Por quê? O Paulinho, né, ele foi classificado no artigo aqui 250, né? Como se refere aí que o cara impediu uma chance clara de gol. Tudo bem. Ele pode pegar de 1 a 3 jogos. Isso até é plausível. Agora, o caso Bernardo, também é um caso plausível, até porque ele não chegou em nenhum momento a agredir o Paulinho, né? Houve sim um princípio de confusão ali. Houve sim o princípio da parte dele em querer uma confusão com o Paulinho, mas em nenhum momento ele agrediu o Paulinho. Então não se pode dar uma suspensão a um jogador se nem sequer ele agrediu o outro. Da mesma forma, também eu digo para vocês que eu não cheguei a ver o Guinha Azul agredir o Anderson Pico, né? Se houve ou não houve, eu não vi direito, né? Pelo menos até onde eu pude ver, eu não consegui enxergar o Guinha Azul acertando sequer um soco no Anderson Pico. Mas eu consegui ver e todo mundo viu que o Anderson Pico acertou um gancho em cima do Bernardo. E foi aí que desencadeou ali toda aquela confusão. Então, sem clubismo, tá, galera? Se fosse ao contrário, eu seria justo. Eu estaria falando aqui que ele mereceria pegar um gancho. Agora, o Anderson Pico, dos 4, o Anderson Pico é o único jogador que tem que merecer pegar um gancho de 10 partidas. Porque foi ele que começou tudo e foi ele que agrediu o jogador. E não teve Bernardo que não agrediu ninguém. E muito menos o Guinha Azul também agrediu ninguém. Até aonde eu pude ver, não vi Guinha Azul bater em ninguém e muito menos o Bernardo bater em alguém. Beleza, galera? Bom, Luan decreta, abre aspas, temos que conseguir ganhar esse jogo final. Vamos entender um pouquinho sobre essa notícia do Luan agora. Vamos lá. Depois de marcante derrota de 5-4 para o Fluminense na noite de domingo, impediu que o time se classificasse com antecipação para as semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco busca a reação nesta quarta-feira, que é no caso hoje, né? E a equipe receberá o Volta Redonda em São Januário às 22 horas, no horário de Brasília, em duelo válido para a última rodada da primeira etapa. E o Cruz Maltino, porém, segue em situação muito tranquila e se garante na próxima fase com um simples empate, já que somos mesmo os 30 pontos do Madureira, que segue em quarto lugar e encara o ameaçado Fluminense. O Tricolor tem 2 pontos a menos que os outros 2 times e é o único que corre o risco de não se classificar. E se perder, o Vasco só sai do G4 se for derrotado por uma diferença de gols superior aos de uma possível derrota do Madureira. E hoje, os 2 times têm saldo de gols igual, de 15 para cada um. Mas o Vasco tem mais gols marcados, 12 a 10. O fato de ter a vantagem do empate parece não ser levado em consideração para os vascaínos, que sabem da necessidade de uma reação depois de uma marcante derrota do fim de semana. Apesar de ter a derrota para o Fluminense na memória, os jogadores do Vasco acreditam que é possível tirar lições da partida. Todos valorizam o fato de que depende da própria força para chegar às semifinais. Abre aspas. O jogo contra o Fluminense acabou sendo muito ruim, pois não conseguimos o resultado que a gente desejava e ficou muita coisa em aberto para a rodada final. A gente queria não depender desse jogo contra o Volta Redonda, mas pelo menos para a classificação. Mas não adianta mais porque não vamos conseguir mudar nossa realidade o que passou. E temos que conseguir ganhar esse jogo final, pois bem ou mal dependemos do nosso próprio resultado para garantirmos a classificação e isso é importante. Analisou aí o zagueiro Luan. E o Vasco terá a volta do volante Pablo Guinha Azul, que cumpriu suspensão diante do Fluminense e reaparece na vaga de Lucas.
no ataque e Iago vai atuar entre os titulares, deixando Bernardo na reserva. O zagueiro Rodrigo, que sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda, é desfalque e vai ser substituído por Anderson Salles. Já o Volta Redonda está tranquilo, com 23 pontos na 7ª colocação. O time, que vem de vitória de 4-3 sobre o Resende, precisa de um triunfo para garantir a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. E se tropeçar, depende de um tropeço do Bangu, que enfrenta o Resende no mesmo horário e tem 22 pontos. E na visão do técnico Elson Roberto, a melhor maneira do Vasco da Volta Redonda tentar vencer é pressionar o rival. Abre aspas. Respeitamos o Vasco, mas podemos conquistar um resultado positivo se mostrarmos personalidade e buscarmos a vitória. Mesmo em São Januário, vamos ser ofensivos, disse o treinador. Em termos de escalação, o Volta Redonda terá uma mudança. O volante Diego Paulista, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, terá desfalque. Assim, Bruno Barra volta de suspensão e assume o posto. Então tá aí, né, a declaração do Luan. O Luan tá totalmente certo, né? Tem que ganhar. Não se pode pensar em outra coisa a não ser ganhar. O empate não é uma boa. Eu não acho que o empate seja uma boa para o jogo de hoje. O importante disso tudo é ganhar. Tem que ganhar. Tem que voltar a ter aquele mesmo foco que tinha desde o início do Campeonato Carioca, para que possamos aí, por definitivo, garantir a nossa vaga para as semifinais. Isso é importante, tá? Então, quer dizer, o Luan tá totalmente certo. E o jogo de hoje não promete ser um jogo fácil não, tá, galera? Até porque o Volta Redonda também tá buscando uma vaguinha aí para pelo menos disputar o campeonato da Série D. Né? Quer dizer, eles não querem ficar de fora dessa. Então vai ser um jogo muito atípico, pode ser um jogo até aparelho. Mas vamos ter muito cuidado, ter pé no chão, mesmo jogando em casa, né? Mas esses times pequenos costumam sempre nos surpreender. E muito bem, né? Bom, os torcedores, galera, uma coisa, rapaz, é muito uma coisa curiosa. Os torcedores criaram Disque Bernardo. Galera, os torcedores criaram uma espécie de Disque Bernardo. E o José Luiz Moreira se pronuncia. Que estranho, rapaz. Que negócio mais gozado. Vocês querem saber dessa notícia, então? Vamos saber dessa notícia, então. Agora, vamos lá. Recorrentes e incursões de Bernardo na noite na Carioca geraram uma reação coordenada de uma das principais torcidas organizadas do Vasco. Galera. Em sua página na rede social Facebook, o grupo criou o Disque Bernardo para que os torcedores que encontraram o jogador em seus períodos de folga possam denunciar abusos do meia. E procurado, o vice-presidente de futebol do Vasco, José Luiz Moreira, preferiu não se pronunciar sobre a iniciativa, mas o gerente afirma que deverá conversar com o jogador sobre a perseguição dos torcedores. E uma linha de telefone foi disponibilizada para que os torcedores possam enviar imagens e vídeos que servirão de prova quanto ao comportamento ruim do meia. Abre aspas. Infelizmente, o clube entende que ele merece mais uma nova chance, mas a nossa paciência com esse sujeito já se esgotou. Afirma aí o torcedor em um dos trechos da reportagem virtual. A organizada vascaína destacou também que a iniciativa serve para qualquer outro jogador do elenco que seja flagrado abusando do direito de folga. Galera. Em 2011, uma torcida do Flamengo teve iniciativa semelhante para tentar coibir as noitadas do Ronaldinho Gaúcho. E na ocasião, a iniciativa não teve sucesso. Bom, galera, sobre isso, cara, eu acho o seguinte, cara, eu acho que se o cara faz o que não faz fora de campo, isso aí eu acho que cabe ao próprio Bernardo, né? Entendeu? Acho que é o seguinte, o Bernardo, ele precisa ter responsabilidade quando está com a camisa do Vasco, né? Ele sendo profissional do Vasco, o salário dele está pago em dia. Não há o que motivo de que temer, não há desculpa que eu estou com problema psicológico porque o pagamento está sendo atrasado, não. Tá tudo certinho, tudo legalizado, né, nessa gestão aí do Eurico Miranda. Agora, o que não dá para agora deixar passar, né, é o fato do Bernardo querer aproveitar esse momento de folga aí para extrapolar, né? Sabendo que no outro dia tem que acordar cedo, tem que treinar, tem que ter responsabilidade, entendeu?
Agora eu acho meio que, sei lá, eu não concordo muito com a torcida do Vascaína com relação a isso de ficar perseguindo o jogador, não. Eu acho isso é errado, galera. Eu acho que isso é mais que uma falta do que fazer, gente. Eu tenho todo o respeito com a torcida vascaína, vocês sempre dão show aí, né? A torcida organizada, quer dizer, os verdadeiros torcedores da torcida organizada sempre fazem um show à parte nos estádios, entendeu? Eu concordo plenamente, assim, eu concordo com vocês com relação de cobrar do jogador, isso eu tô do lado de vocês, galera. Isso sem dúvida eu vou estar sempre do lado de vocês, o que tiver que criticar, eu vou estar criticando. Tá? Mas agora, se gosta de ficar perseguindo o jogador 24 horas, isso não dá, galera. Isso não dá. Entendeu? Deixa o cara fazer da vida dele o que ele quiser. Entendeu? Desde o momento que ele não venha atrapalhar a equipe. Ele pode beber, ele pode fazer o que ele quiser. Entendeu? Que ele tenha responsabilidade quando estiver vestindo a camisa do Vasco. Ele tendo responsabilidade, ele pode fazer o que ele quiser na vida dele, que a gente não tem nada a ver com isso, tá, gente? Eu acho que cada um tem que estar no seu quadrado, deixa ele fazer o que ele quiser, entendeu? Agora, a cobrança tem que ser feita ali mesmo. Nas arquibancadas, se ele não estiver jogando bem, tem que cobrar mesmo, até porque o salário dele está em dia, a torcida, o sócio-torcedor ajuda, injeta no clube e quer ver resultados, entendeu? O que não pode acontecer é isso. O vacilo do Bernardo extracampo. Eu quero ver o Bernardo jogando com respeito à camisa, jogando de forma profissional. E se ele tiver algum problema psicológico, eu ainda acho que ele tem esse tipo de problema psicológico, ele deve ser afastado. Para não acabar ferindo também os outros jogadores e atrapalhando o rendimento da comissão técnica. É assim, dessa forma que eu penso. Bom, o Dorival ele avalia a parada e projeta a volta de Massinho. Vamos saber então dessa notícia agora. Vamos lá. Seja feito de areia, mas o castelo vascaíno, construído durante toda a Taça Guanabara, se mostrou menos sólido do que se imaginava graças à derrota para o Friburguense, galera. Justamente para recuperar a imagem arranhada na última rodada, o que o time de Dorival entra em campo para enfrentar o Volta Redonda hoje, às 22 horas em São Januário, e até porque apenas um empate já será o suficiente para garantir a classificação na semifinal do campeonato estadual. Abre aspas. Vivemos de vitórias e precisamos delas para entrarmos moralizados na próxima fase. Sabemos que enfrentaremos alguém qualificado, temos que estar com moral, admitiu aí o técnico vascaíno. E a equipe tem mostrado uma oscilação justamente quando se aproxima as partidas mais importantes da competição. E a defesa, de menos vazada, passou a ficar em xeque depois dos 5 gols sofridos em Nova Friburgo. E a ausência de Rodrigo, que se lesionou no lance do primeiro gol do time serrano, pesou para o resultado negativo e irá se estender provavelmente até as semifinais do estadual. E o jogador teve diagnosticado um estiramento muscular na coxa direita e será substituído por Anderson Salles. Mas o setor que mais preocupa o Dorival é a da criação ofensiva. O treinador perdeu o Dagoberto no clássico contra o Flamengo e ainda está tateando atrás de uma melhor formação, capaz de alimentar o centroavante Gilberto. Bernardo, que mal havia recuperado a titularidade, já foi barrado para a entrada do Iago. Massinho, antes de afastada, estará de volta ao banco de reservas. Abre aspas. Essa parada fez bem ao jogador. Fisicamente, Massinho chegará em um nível melhor. Aposta aí o Dorival. Ao menos o técnico poderá contar com seu capitão, o Guinha Azul, com adiantamento do julgamento no Tribunal da Justiça Desportiva, e ficou liberado para enfrentar o Volta Redonda. E o volante, assim como o Bernardo, foram expulsos durante a confusão no jogo contra o Flamengo. Então tá aí, né? Essa aí foi uma opinião que o Dorival fez, né? Com relação à parada, com a volta do Massinho. E ele tenta aí ver uma melhor forma aí de fazer que esses jogadores possam fazer uma criação de jogadas para o Gilberto, né? Onde hoje em dia eu posso dizer para vocês que a gente não temos ainda no meio campo um jogador aí que possa alimentar, né, o nosso ataque. Então, quer dizer, nós estamos fazendo muito rodízio no meio campo aí. Às vezes estamos fazendo até o rodízio para ver quem vai ser o parceiro de ataque com o Gilberto. Porque tá difícil, galera. Tá difícil. Quer dizer, tá complicado de colocar um cara ali que possa ali fazer as jogadas ali de meio campo. Quer dizer, é complicado.
E não dá pra gente poder também ficar botando também toda a pressão em cima do Júlio dos Santos, porque o Júlio dos Santos é um jogador que, que não é rápido, né? É um jogador que tem outros tipos de características, é um jogador totalmente lento, e não dá pra gente ficar aí, né, alimentando de esperança que o Júlio Santos possa ser a salvação dos nossos problemas, que não é. Mas a diretoria já está por dentro dessa situação aí e já está começando a tomar algumas certas providências aí já para o Campeonato Brasileiro. E de repente lá nós vamos ter até novidades. Bom, a namorada do Bernardo, galera, sobre aquele probleminha aí que os torcedores criaram do Disque Bernardo, lembra que eu acabei de falar para vocês aqui agora há pouco? Pois é, a namorada do Bernardo sai em defesa do jogador. Então, vamos entender o que a namorada tem para dizer com relação ao Bernardo agora. Vamos lá! A atitude dos organizados do Vasco ao criar um grupo de Bernardo para flagrar o atacante na noite revoltou a namorada do jogador. E pelas redes sociais, Patrícia Mello criticou os torcedores e garantiu que as imagens que circulam do jogador são antigas. E no início da tarde desta quarta-feira, a jovem publicou um post no Instagram com uma foto do namorado e disse que a resposta dele para a situação será em campo, onde ele deve ser cobrado. Abre aspas. Eu entendo toda a insatisfação dos torcedores perante ao seu clube por meio disso procuramos achar culpados para a situação e culpamos claramente aquele que mais esperamos resultados. Porém, as imagens que vêm sendo circuladas por aí não são atuais, são de 2012. As perseguições dos torcedores não são em vão. Foram erros cometidos no passado que vêm sendo vinculados até hoje com o nome Bernardo. Mas não é agindo da forma que está agindo que vamos para a frente e sim faremos críticas construtivas apoiando o jogador e o time. Pois no final de tudo nós temos o mesmo objetivo. E a resposta do mesmo, estivemos em campo que lá sim é onde deve ser cobrado e tenho certeza que ele virá. Escreveu aí a jovem. O Vasco não quis comentar a iniciativa da torcida, que veio à tona uma semana depois que o jogador chegou atrasado em um treino do clube porque havia se divertido em um casamento na noite anterior. O atacante foi multado e cortado do clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Estadual. E o vice-presidente de futebol do time, José Luiz Moreira, preferiu não falar sobre o assunto, mas afirmou que deverá conversar com o jogador sobre a perseguição dos jogadores. E uma linha de telefone foi disponibilizada para que os torcedores possam enviar imagens e vídeos que servirão de prova contra o comportamento ruim do meia. Abre aspas. Infelizmente o clube se entende que ele merece mais uma nova chance, mas a nossa paciência com esse jogador está se esgotou, afirmou a torcida em um dos textos da postagem virtual. E a organizada vascaína se destacou também que a iniciativa serve para qualquer outro jogador, querendo que seja pagado abusando do direito de falso. Bom, o restante das notícias aqui eu já tinha falado em outra hora, né? Bom, aí a nossa jovem aqui, a namorada do Bernardo, né? Ela entrou em defesa dele aí e tá dizendo que ele não tá se importando com isso, né? O que deu pra mim entender aqui e que a resposta dele vai ser em campo. Pois bem, eu tô esperando essa resposta há um bom tempo. Eu tô desde o início do Campeonato Carioca esperando essa resposta do Bernardo. E aí? Uma coisa que eu quero perguntar então pra ela. Quando é que ele vai me dar essa resposta? Será que vai ser hoje? Ninguém sabe, porque hoje em dia agora o Bernardo agora é uma incógnita. Quer dizer, o Bernardo tá deixando de longe de ser aquele jogador com maior entusiasmo, com maior garra, né? Assim como ele apareceu em 2011 para a nossa torcida. Ele tá devendo já um bom tempo aí, um bom futebol aí para nossa torcida. E não é à toa que tá sofrendo as consequências de tudo isso, né? Ele errou muito, lógico. Ele errou de ser um cara totalmente indisciplinado, de cometer atitudes fora dos gramados. E as coisas estão começando as coisas estão crescendo de forma assim tão rapidamente para ele, né? As consequências estão gerando uma bola de neve que vai acabar denegrindo na sua imagem e muito menos no seu futebol, quer dizer. E para ele recuperar toda a sua dignidade, o seu respeito dentro do futebol, vai ter que jogar e muita bola. Bom, vou passar então para vocês aqui a escalação oficial do jogo entre Vasco da Gama e Volta Redonda. Então, vamos lá!
galera? Então todo mundo já sabe que hoje o jogo do Vasco em Volta Redonda vai ser hoje em São Januário às 22 horas, tá? E vamos começar então com a escalação do Vasco, né? Que vai ter no gol Martin Silva, na lateral direita Madison, na zaga Anderson Salles e Luan, e na lateral esquerda Cristiano. Dupla de volante nós teremos o Serginho e o Guinha Azul, e no meio campo nós teremos o Júlio dos Santos e John Clay. E no ataque nós teremos o Iago e o Gilberto, e o técnico todo mundo já sabe, que é o Doriva. Bom, e o Volta Redonda vai vir com essa escalação dessa seguinte forma, ó. Goleiro Douglas, na lateral teremos Henrique, na zaga Luan, Márcio Luiz e na lateral esquerda Pedro Rosa. Dupla de volante nós teremos Bruno Barra e Hugo Leite, e no meio campo nós teremos o Magnum e Niltinho, e no ataque o Hugo e Adeilson, e o técnico é o Elson Roberto. Beleza, galera? Então tá aí a escalação para vocês situarem, né, quem é que vai entrar em campo, o que vocês acham, se a escalação tá legal, se não tá, e depois vocês podem ir tá comentando lá no grupo do WhatsApp, que é o CRVG Notícia Debate. Galera, então agora vamos à participação dos ouvintes da rádio Panorama CRVG, diretamente do WhatsApp. Bom, eu tenho uma pergunta aqui de um rapaz aqui que é novato do grupo, né? Mas não dá pra me saber o nome dele, que tá cheio de números aqui, confirmação, não sei se é o número do código de barra dele, né? Enfim, mas ele fez uma pergunta pra nossa rádio, que foi a seguinte, ó. Com esse time, o Vasco tem projeções para o Brasileiro? Uma boa pergunta aí do nosso torcedor aí, né, o nosso ouvinte. Obrigado pela sua primeira participação com a nossa rádio Panorama CRVG. Bom, na verdade, nós precisamos ter contratações pontuais, né, para o Campeonato Brasileiro, né? O elenco não está 100% encorpado, então nós precisamos aí ter contratações, principalmente no meio campo e no nosso ataque, né, que possamos ter um banco de reserva à altura do time titular, porque hoje o nosso banco de reserva não tem tanta qualidade conforme tem o nosso time titular. Então nós precisamos ter mais boas peças de reposição e peças principais aí para a gente poder fechar a nossa equipe aí já para o Campeonato Brasileiro, né? Nós já temos agora o Emmanuel Benfute, né, que foi uma boa aposta aí da nossa diretoria, mas acredito que ele vai trazer mais um meio campo e um ou dois atacantes aí para a gente poder já fechar o nosso elenco para o Campeonato Brasileiro. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais outra pergunta aqui, mas acredito que tem. Deixa eu dar uma olhada aqui de boas, né? Eu tenho aqui a pergunta do Wesley Lima, né? O Wesley Lima aí nos enviou um áudio para nossa rádio, então vamos ouvir o áudio dele. Quais setores vocês acham que o Vasco mais necessita nesse momento para o Campeonato Brasileiro? Essa pergunta veio do Wesley Lima e eu obrigado, né, por você ter enviado aí essa pergunta para a nossa rádio, né? Quero te agradecer aí, né? Essa primeira participação, né, com a nossa rádio. Bom, respondendo a sua pergunta, Wesley, como eu tinha acabado de falar anteriormente, né, nós precisamos de contratações pontuais, nós precisamos contratar um ou no máximo 2 meio-campo, né, para que possamos aí fechar, né, essa deficiência que nós temos, um buraco ali, né? Temos uma deficiência ali do nosso time, que é o meio-campo, e os jogadores aí para que possam ser assim, os reservas à altura dos jogadores titulares, né? Porque no ataque nós temos só 2 jogadores como boas referências, né? Que é o Dagoberto e o Gilberto. Mas no nosso banco de reservas não temos aí jogadores que possam substituir a altura, né? Não dá pra gente poder mais contar com o Thales, não dá pra gente poder contar muito com o Rafael Silva. Quer dizer, nós precisamos
ter essas reposições de qualidade à altura dos jogadores titulares. Bom, deixa eu ver se eu tenho aqui um outro áudio. Eu tenho aqui o áudio do Carlos, né? Vamos então ouvir aqui o áudio do Carlos. Boa tarde, amigos da rádio. Estou assim atrasado, não sei nem se dá tempo de fazer a pergunta para o Bruno. Bruno, não é verdade que o Diego Souza e o Pedro Ken estão voltando para o Vasco? Claro que dá tempo de você mandar sua pergunta, ô Carlão. Obrigado mais uma vez por você ter enviado sua pergunta para a nossa rádio, Carlos. Fico muito feliz aí, né? Mesmo que você meio que atrasadinho, né? Mas conseguiu mandar seu áudio aí para a nossa rádio. Fico muito feliz aí pela sua participação de sempre, né? Você está sempre aí sendo assíduo para a nossa rádio. Mas, muito bem, vamos então entender um pouquinho da sua pergunta. Você disse se é verdade se o Diego Souza e Pedro Ken estariam voltando para o Vasco. Bom, o que posso dizer para vocês é o seguinte. Não há ainda uma notícia inoficial com relação ao Diego Souza e muito menos Pedro Ken, tá, galera? Eu acho que, pelo menos pelo caso do Pedro Ken, isso é inviável, né? O Pedro Ken saiu do Vasco, quer dizer, a comissão técnica já não queria mais ele, né? Quer dizer, ele conseguiu ter um contrato com o Coritiba. Quer dizer, isso aí é carta fora do baralho. Agora, o Diego Souza, pode ser que seja até possível, né? Mas ainda em oficial não tem nada. Quer dizer, ainda tá rolando esse certo boato, ainda não tem nada em oficial. Mas que se fosse ser contratado pelo Vasco seria uma boa, né? Ele é um grande jogador, ainda continua sendo um grande jogador. Né? O Diego Souza, ele é um jogador, né? Que tem um respeito da torcida, é idolatrado pela torcida vascaína, quer dizer, então ele aqui a São Januário é a casa dele, né? Quer dizer, então seria uma boa, mas por enquanto é um boato, não tem nada ainda em oficial. Se tiver alguma coisa acontecendo, de repente a diretoria não está ainda se manifestando em oficial, não está tratando isso, né, no sigilo, para não vazar muito isso para a imprensa. Mas vamos aguardar. Mas por enquanto, galera, é um boato, nada ainda concreto ainda para nossa torcida. Bom, deixa eu ver se eu encontro aqui mais alguma pergunta aqui no nosso grupo do WhatsApp, né? Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Acho que não temos mais nenhuma aqui não, né? Pois é, acho que não temos mais perguntas então aqui para nossa rádio. Estou tentando procurar aqui, mas acho que não temos, né? Bom, se não temos mais perguntas, nosso programa encerra por aqui, tá, galera? Então eu quero agradecer mais uma vez pela audiência de todos vocês com a nossa rádio, né? É muito importante aí vocês estarem sempre participando aí, nos ouvindo. Eu peço desculpas para vocês, né? Se tem errado em alguma coisa, eu ter tirado seus 30, 40 minutos de atenção com a nossa rádio, mas o nosso objetivo aqui é estar sempre passando informações precisas para o seu deleite, para que você possa estar sempre informado com relação ao Vasco da Gama, tá? E sexta-feira estarei aqui de volta nesse mesmo canal a partir das 18 horas. Espero que nesse dia eu possa trazer boas notícias sobre o nosso time de coração. E quem gostou do programa de hoje, aproveita e deixa um like aí, né, no nosso canal. E quem não se inscreveu no nosso canal também aproveita aí, se inscreva e faça parte da família Panorama CRVG. Beleza, galera? Então, fiquem com Deus, uma boa sorte para todos nós hoje e fui!